Bom dia, essa é a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Meu nome é Augusto e conforme a gente começou lá há alguns domingos atrás, hoje a nossa aula se chama Fundamentos da Fé. Hoje estamos numa segunda aula contando alguns fragmentos a respeito da história da Bíblia. Vamos lá? Quando falamos que este ou aquele livro da Bíblia é canônico, e eu já usei essa expressão aqui, pelo menos no domingo passado, ou que estamos diante da Bíblia canônica, queremos dizer que trata-se da Bíblia definida conforme as regras e medidas definidas por homens supervisionados pela inspiração divina. Cânon quer dizer regra ou medida. Então, é a Bíblia que poderíamos falar numa outra linguagem assim mais popular, a Bíblia oficial, mas é uma Bíblia resultado de um ordenamento, de uma reunião de especialistas, de estudiosos e de homens, né, comprometidos com a palavra, de homens espirituais, de pessoas espirituais que, inspirados por Deus, chegam a determinar qual será esta Bíblia a ser lida, né? Muitos citam 4 critérios para que um livro da Bíblia seja considerado canônico ou não. Número 1, origem apostólica. Que esse livro seja atribuído ou baseado no ministério e nos ensinamentos da primeira geração de apóstolos ou de seus companheiros próximos, como, por exemplo, o apóstolo Paulo. Segundo ponto, aceitação universal. Que esse livro seja reconhecido por todas as grandes comunidades cristãs do mundo antigo, lá do final do século IV, pelo menos. Uso litúrgico. Que esse seja um livro lido publicamente quando as primeiras comunidades cristãs se reuniam para o serviço religioso. E mensagem consistente. Que este livro tenha conteúdo teológico similar ou complementar a outros textos cristãos aceitos universalmente. Tudo bem? 4 critérios para um livro ser considerado canônico dentro da Bíblia. Bom, e aí não poderia deixar de fazer uma lista dos livros considerados canônicos da nossa Bíblia, né? Os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, os livros históricos, os livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e a parte onde eu, quando era criança, que fazia o galope, né, bíblico, né, de recitar os 66 livros da Bíblia, aqui era sempre a parte que eu errava, tinha sempre algum erro, né, os chamados profetas menores, começando em Oséias e terminando em Malaquias. E aí, finalmente, os livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos, as epístolas de Paulo, outras epístolas que não as de Paulo, e o livro de profecias, que é o livro do Apocalipse. A tradução da Bíblia. Esta Bíblia que eu leio aqui com vocês, que está sempre sendo citada, a tradução se chama Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá? A tradução chamada Almeida, Revista e Atualizada é uma tradução evangélica da Bíblia Sagrada, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, sendo a primeira edição de 1959.
É uma das traduções da Bíblia mais populares e mais utilizadas atualmente. Foi publicada em 59 como resultado de 13 anos de trabalho, contando com cerca de 30 revisores. Esta Bíblia, Almeida Revista e Atualizada, foi baseada principalmente na tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida, por isso Almeida, né? Publicado no Brasil pela primeira vez em 1898, né? E era chamada Almeida Revista e Corrigida. Nessa Almeida Revista e Atualizada, também foi levada em consideração uma tradução chamada Tradução Brasileira da Bíblia, publicada em 1917. João Ferreira de Almeida, 1628 a 1691, foi um pregador português que atuou principalmente como pregador na Indonésia. Ele provavelmente baseou a sua tradução da Bíblia para o português na Bíblia que existia, que já circulava em inglês, a King James Bible. Ele morreu pouco antes de terminar a sua tradução. Essa tradução foi completa por um amigo e a primeira edição dessa Bíblia ocorreu somente na Inglaterra. No Brasil, tivemos a primeira edição dessa tradução, da Almeida corrigida, a primeira, né, em 1898. Curiosidades. Antes de haver a imprensa mecânica dos livros, o único jeito de disseminar o livro sagrado era copiá-lo à mão. Essa tarefa foi realizada lá no mundo antigo pelos chamados monges copistas. Eles raramente saíam dos mosteiros e passavam a vida copiando e catalogando os manuscritos antigos. Já pensou? Essa era a única forma de propagar a leitura da Bíblia no mundo antigo antes do advento da impressão mecânica. A primeira Bíblia impressa mecanicamente foi produzida por Gutenberg, Johann Gutenberg, na Alemanha. Essa é uma história famosa. Ela era uma tradução em latim da Bíblia, né? Apesar dele estar na Alemanha. Gutenberg teria levado 5 anos para completar essa edição, que foi finalmente realizada, completa, vamos dizer assim, em 1455. E aí, para o dia de hoje, uma leitura da nossa Confissão de Fé de Westminster, que diz: estes livros, os livros da Bíblia, têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações onde chegam. Esse é um ponto fundamental da fé cristã reformada, né? A fim de que a palavra de Deus, permanecendo nessas nações abundantemente, permite, né, que essas pessoas adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e pelo conforto das Escrituras. Expressão bonita, né? A leitura das Escrituras, elas nos traz esperança, paciência e conforto, né? Bom, é isso, pessoal. Por hoje é só. Ficamos aí com alguns fragmentos da história da Bíblia. E é isso. Para a semana que vem a gente continua nessa seara aí dos fundamentos da fé. E é isso. Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Tudo de bom e até lá. Tchau, tchau.